Lição de número 10. Tema: a promessa da proteção divina. Texto áureo: Salmo de número 91, versículo 11. Abre aspas. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Fecha aspas. Esse salmo foi escrito por Davi cerca de 1000 anos antes de Cristo. No primeiro momento, ele teve a sua aplicação a Davi e todos aqueles que criam em Deus. Mas, em última instância, este salmo, ele está falando de Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando esteve aqui, há quase 2000 anos, ali, exercendo o seu ministério público, com cerca, a partir dos seus 30 anos de idade. Nós não estamos ainda em 2030, quer dizer, não tem ainda 2000 anos que Jesus exerceu seu ministério terreno ali nas terras da Palestina, na região da Palestina. Então, quer dizer, Jesus foi tentado, segundo está escrito nos evangelhos, ali em Mateus 4, versículo 1 a seguir. Nós temos também em Lucas a tentação, bem como em Marcos, ou seja, nos evangelhos sinóticos, que são os 3 evangelistas que escreveram a biografia de Jesus de uma forma muito semelhante, daí a expressão sinótico. O diabo, quando Jesus estava ali no deserto, jejuando por 40 dias, ao final, o diabo se apresentou a Jesus e propôs a ele algumas alternativas para ele se libertar daquela situação de provação. Ou seja, ele apresentou 3 propostas a Jesus. Uma delas foi que ele, Jesus, depois de ser transportado para o penáculo do templo, pulasse dali, porque estava escrito a seu respeito que os seus anjos estariam lhe guardando para que ele não viesse tropeçar em pedras. Jesus então lhe respondeu de acordo com Deuteronômio 6, versículo 16: não tentarás ao Senhor teu Deus. Ou seja, em outras palavras, não porás o teu Deus em provas ilógicas, provas absurdas. Foi isso que Jesus então respondeu. Mas esse salmo também ele tem a sua aplicação no nosso tempo, sobre a vida de cada um de nós que cremos em Deus e na sua palavra, uma vez que a palavra de Deus, ela não passará, disse Jesus, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Portanto, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Esta palavra tem o seu cumprimento, como já disse, sobre cada um de nós que cremos, de acordo com Hebreus capítulo 1, versículo de número 14, é dito: não são, porventura, todos eles espíritos ministradores que estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação? Hebreus 1,14. Não são todos eles espíritos ministradores, espíritos que prestam serviços àqueles que hão de herdar a salvação. Espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Então, a todos quantos hão de herdar a salvação, tem da parte de Deus esta promessa. Todos os anjos, santos anjos de Deus, trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Herdar no sentido pleno, total e absoluto, porque pela fé nós já temos a salvação. Jesus Cristo representa esta salvação na nossa vida. Por isso que, de acordo com 1 de João, capítulo de número 5, versículo 12, nós temos o seguinte registro. 1 de João 5, 12, diz o seguinte: aquele que
tem um filho tem a vida. Aquele que não tem um filho de Deus não tem a vida. Então, se nós temos o Filho de Deus, nós temos a vida eterna, pela fé. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então quem tem a vida eterna, pela fé, tem a salvação. De acordo ainda com o Romanos capítulo 1, versículo 16, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então o verbo crer está no presente. Se nós cremos, sejamos gentios ou judeus, nós temos a salvação pela fé, e a salvação é Jesus de Nazaré. Vamos então ao primeiro tópico, introduzindo aqui a lição. Nós vamos ao primeiro tópico, que vai nos informar o seguinte. Primeiro nós vamos a introdução. Nesta lição tomamos Efésios 6 e Salmo 91 para estudar a promessa de proteção que Deus faz ao seu povo diante das investidas do maligno contra nossas vidas. Assim, ao longo das Escrituras, o inimigo que se apresenta contra nós não é um ser humano, mas um ser espiritual. Por isso, a nossa batalha não é contra a carne e sangue, mas contra Satanás e seus demônios. Uma vez que estamos num relacionamento verdadeiro com Deus, por meio de Jesus Cristo, não precisamos temer o maligno, pois o Senhor nos disponibiliza armas espirituais para sermos vencedores em Cristo. A nossa luta não é carnal, não é física. Nós não temos que lutar contra homens constituídos de carne, de ossos. Não, nós temos que lutar contra o diabo e seus demônios. E pela fé nós já o vencemos. É o que está escrito aqui no Apocalipse 12, versículo 11. Olha só o que está escrito em Apocalipse 12, 11. Eles, pois, o venceram. O é uma referência ao diabo, esse artigo aqui. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e em face de morte não amaram a própria vida. Ou seja, nós já vencemos o Satanás, vencemos porque Jesus venceu em nosso lugar. Certa feita disse Jesus: o que eu faço é por eles que eu tenho feito. Ele falou lá na oração sacerdotal do capítulo 17 do Evangelho conforme João. Jesus vai dizer o seguinte: eu me santifico é por eles. Eu me santifico é por eles. Jesus se santificou pela igreja. Jesus deu a vida pela igreja. Jesus pagou a dívida em favor da sua igreja. Jesus morreu pela sua igreja, ressuscitou para justificar a sua igreja diante do Pai. É o que está escrito na palavra de Deus. Justificação é o ato pelo qual Deus torna um pecador santo ou justo pela fé em Jesus Cristo. Santificação, ou melhor, justificação, é um ato pelo qual Deus torna um pecador justo pela fé em Jesus Cristo. Romanos capítulo de número 5, versículo 1 diz o seguinte, 5, versículo 1 diz o seguinte, 5, versículo 1, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, então tenho feito aqui a introdução, vamos agora ao primeiro tópico. Tópico de número 1. Proteção espiritual contra o inimigo. Proteção contra o maior inimigo. Há uma batalha espiritual em que o cristão está diretamente envolvido. Nesta batalha, o diabo é o nosso inimigo. Para enfrentá-lo, a Bíblia nos apresenta algumas diretrizes indispensáveis. O capítulo 6 da epístola do Paulo
aos Efésios, revela alguns ensinamentos muito importantes. Ele nos descreve as hostes espirituais da maldade e, ao mesmo tempo, quais as armas o Senhor Deus nos disponibiliza para a nossa proteção. Efésios 6, versículo do 12 ao 17. A nossa batalha é espiritual. A nossa luta é espiritual, não é contra o ser humano, não é contra a nossa família carnal, de sangue, não é contra a família da fé, a família espiritual, não é contra o vizinho, não é contra os governantes. A nossa luta é contra o diabo e seus demônios. A Bíblia fala que, de acordo com 2 Coríntios, capítulo de número 10, vamos ver o que está escrito aqui. 2 Coríntios, capítulo de número 10, fala assim, capítulo, a partir do versículo 3. Porque, embora andando na carne, quer dizer, no corpo, não militamos segundo a carne, segundo os nossos impulsos físicos, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então a nossa luta não é carnal, nós não utilizamos de armas físicas, de armas, exemplo das guerras aí, armas químicas, biológicas, armas, enfim, toda sorte de armas, né? Drones, bomba de todo tipo, enfim, inclusive até bomba atômica eles estão ameaçando aí utilizar. Nós não utilizamos essas armas, nossa arma é a palavra de Deus. Dentre os instrumentos que compõem a armadura de Deus, nós temos a espada do Espírito, que se encontra em Efésios 6 e versículo 17, que é a palavra de Deus. Muito bem. Então nós vamos aqui agora ao subtópico 2 do tópico 1, do tópico de número 1. Nós vamos agora, no mesmo tópico de número 1, ao subtópico ou ponto 2, diz o seguinte: os inimigos espirituais em Efésios 6, do 10 ao 12. O apóstolo Paulo nos mostra que os nossos inimigos são espirituais. A expressão que o apóstolo usa para esses inimigos são principados, governos do mal liderados pelos príncipes das trevas, potestades, poderes malignos que se levantam contra os servos de Deus, príncipes das trevas deste século, demônios que lideram outros demônios e combatem a igreja do Senhor Jesus, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, legiões de demônios preparados para destruir a vida espiritual dos crentes das igrejas e dos ambientes de adoração a Cristo. Satanás e seus demônios desenvolvem estratégias para tentar deter o avanço da igreja de Cristo. Então, o diabo é real, Deus é real, o diabo também é. O céu é real, o inferno também é. O maior trunfo do diabo é provar que ele não existe, mas ele é real. E de acordo com 1 de Pedro 5,8 é dito: o diabo é vosso adversário, está ao vosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Então o diabo é real. Nós cremos na realidade do diabo, mas ao mesmo tempo louvamos a Deus por sabermos que Jesus já o venceu. Apocalipse 12, versículo, onde eu já li, versículo 11, eles o venceram. Artigo, eu repito, definido aqui, é uma referência ao diabo. Eles, quer dizer, a igreja, os salvos, os santos, os lavados remidos no sangue de Jesus, o venceram. Aliás, Romanos 8, versículo 37 é dito que nós somos, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ponto 3, ou subtópico 3, as armas espirituais do crente. Para enfrentar as poderosas hostes espirituais da maldade, temos uma armadura espiritual providenciada por Deus, descrita em Efésios 6, 14 ao 17. Uma armadura constituída pelas seguintes armas espirituais: número 1, verdade; número 2, couraça da justiça; número 3, preparação do evangelho da paz; número 4, número 4, capacete da salvação; número 5, espada do Espírito;
e por aí vai. Inclusive, ao final vai falar sobre vigilância e oração, orando em todo o tempo. Então nós precisamos estar em vigilância e em oração permanente para que o diabo não venha nos enganar. A Bíblia diz que ele é aquele que engana todo mundo, mas ele não pode enganar a igreja, uma vez que Jesus disse: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz, e de maneira nenhuma ouvirá a voz do estranho. O diabo é estranho, nós não vamos ouvir ele, nós temos que ouvir a voz de Deus, a voz de Jesus. Certa feita disse Jesus: se alguém certa feita ele vai falar, aliás, por várias vezes ele vai falar às igrejas do Apocalipse, capítulo 2 e 3. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós temos que ouvir Jesus e não o diabo. O diabo nós temos que ignorar, né? E Jesus fala através da sua palavra. Onde é que está escrito? Jesus fala através da sua palavra, porque a sua palavra, né? Ele e a sua palavra trata-se da mesma coisa. Ele é a palavra personificada e fala através da palavra escrita. O que está escrito aqui? Hebreus capítulo número 4, versículo 12, fala o seguinte. Palavra viva, olha só. Muito bem. 4:12 diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Quem foi que ressuscitou no terceiro dia? Jesus. Palavra personificada. E eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até a ponto de dividir alma e espírito junto e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Palavra de Deus personificada, Jesus Cristo, falando aos nossos corações e falando também através da palavra escrita. A palavra escrita é o que está escrito em 2 Timóteo, capítulo de número 2 Timóteo, capítulo de número 3, 16 e 17. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Vamos conferir aqui a palavra do Senhor. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Muito bem. 3, 16 e 17, 2 Timóteo. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a palavra de Deus, ela nos instrui, nos ensina e para nos fazer pessoas de boa moral, de boa índole, de bom caráter, na prática de boas obras. Muito bem, nós vamos aqui agora ao tópico, segundo tópico, né? Segundo tópico, onde traz como título a maravilhosa proteção de Deus. A maravilhosa proteção de Deus. Nós estamos com o título dessa lição de A Promessa da Proteção Divina. Então agora o tópico de número 2 é a maravilhosa proteção de Deus. Subtópico de número 1, a proteção de quem se relaciona com Deus. Tem que ter relacionamento com Deus. O Salmo 91 revela a proteção divina para os que relacionam com Deus e andam em sua presença. É um salmo que afirma que Deus oferece descanso para a alma que se relaciona com Ele. Dessa maneira, o nosso relacionamento com Deus é de confiança e por isso Ele nos livrará do perigo, da insegurança e nos dará proteção. Nos períodos de intensas batalhas espirituais, contar com a proteção divina serve de consolo e segurança na hora da provação. Deus continua protegendo, guardando aqueles que mantêm um relacionamento estreito com Ele. Jesus, certa feita, disse: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está com aqueles que estão se submetendo a Ele, fazendo a vontade dEle, agradando a Ele. 4:7 de Tiago: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e fugirá de vós. Então, Deus está com aqueles que se submetem a Ele. Subtópico 2: Deus, o nosso refúgio e fortaleza. Aqui diz o seguinte:
No versículo 4 do Salmo 91, duas expressões chamam a atenção. A primeira, o laço do passarinheiro. Trata-se de uma referência aos ardis do maligno, para elaborar cilada contra os servos de Deus. O apóstolo Pedro nos lembra desse perfil estratégico do maligno, ao escrever que o diabo, nosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 de Pedro 5,8. Outra expressão é peste perniciosa, que se refere à proteção contra a enfermidade maligna que ceifam muitas vidas. A bênção da cura divina foi o assunto de uma lição neste trimestre. E por meio de Jesus Cristo, ela continua disponível àquele que crê. Assim mesmo, passando pelo laço do passarinheiro e pela peste perniciosa, temos em Deus o nosso refúgio e a nossa fortaleza, e por isso não seremos abalados. É o que está escrito no Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Deus é socorro bem presente na hora da angústia, mas nós temos que estar em estreita comunhão com Deus. Mas existem alguns adjetivos maravilhosos aqui no princípio do Salmo de número 18, que eu gostaria de ler, Salmo do Davi, onde diz o seguinte, diz assim, ó: eu te amo, ó Senhor. E Jesus, certa feita, disse: se alguém me ama, obedece a minha palavra. Amém? Eu te amo, ó Senhor, força minha, ó Senhor. Aí diz: o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Deus é tudo isso e muito mais. Portanto que nós o amemos de todo o coração, com todas as forças, de todo o entendimento e de toda a alma. Porque a vida espiritual é uma vida de mão dupla, vai e vem, como diria o profeta, lá no capítulo 33, versículo 3 de Jeremias. Invoca-me, responder-te-ei, mostrar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então nós vemos que a vida espiritual é uma vida de mão dupla. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Você faz a sua parte e Deus responde fazendo a dele. Vamos então aqui agora, vamos ao subtópico, isso mesmo, de número 3, a onipotência de Deus. O Salmo 91 apresenta Deus como onipotente, aquele que é todo-poderoso. Esta é a base doutrinária para uma proteção divina que, ao longo da Bíblia, é desenvolvida e ensinada. A onipotência de Deus representada na palavra Altíssimo. Revela-nos que Deus nos guarda, protege, livra-nos de todo o mal. Salmo 91, versículo 7. No livro do profeta Isaías está escrito que desde o poente ao nascer do sol, o Espírito do Senhor alvorará a sua bandeira contra o inimigo. Isaías 59, 19. Nesse contexto podemos ter segurança em Deus de que nenhuma estratégia do maligno prevalecerá contra os que estão guardados sob a proteção divina. Então nós vamos agora ao terceiro tópico para encerrar, porque não pode ficar muito grande esse vídeo, mas tudo bem, vamos lá. Terceiro tópico: promessas e proteção. Ponto 1. Os inimigos serão derrotados. Ao longo da história, muitos inimigos têm se levantado contra o plano de Deus para a sua igreja. Contudo, há uma promessa gloriosa relacionada com a doutrina das últimas coisas, em que todo o império, potestade e força que operam para o mal serão aniquilados. O Senhor Jesus colocará todos os inimigos debaixo de seus pés, inclusive o último deles, que é a morte. Por isso tudo está sendo preparado para a vitória final de nosso Deus, cumprindo o que o Senhor Jesus disse a respeito da igreja: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Vamos ler essa referência aqui lá em 1 Coríntios, capítulo 15, temos 58 versículos. É o chamado capítulo da ressurreição. Muito bom. 1 Coríntios 15, nós vamos ler apenas o versículo de número 26, onde nos informa o seguinte: o último inimigo a ser destruído
é a morte. Jesus já destruiu a morte. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, tornará a viver. Jesus já venceu a morte. Agora, ela será aniquilada, né, por ocasião da segunda vinda de Jesus, quando a Bíblia fala que os mortos ressuscitarão, e nós seremos arrebatados, etc, etc e tal. Enfim, chegará, aqui é um assunto escatológico, escatologia é estudo das últimas coisas. Vai chegar uma hora que a morte será aniquilada para sempre. É claro que quando Jesus vier buscar a sua igreja, aqueles que ressuscitarem, né, já triunfarão sobre a morte eternamente, bem como os que serão transformados. Muito bem, então a morte foi derrotada, já foi, porém ela será aniquilada. É exemplo do Satanás. Satanás não foi derrotado? Foi. Mas a sentença de execução, de condenação eterna, não foi ainda proferida. O Satanás foi derrotado ali no Calvário, quando Jesus morre e ressuscita ao terceiro dia, mas a sentença de execução dessa derrota só acontecerá quando ele for jogado dentro do lago de fogo. Muito bem. Eu citei também Mateus, no capítulo 16, 18, onde é dito que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo. A igreja é de Jesus Cristo, não é do homem, não é do pastor, não é do apóstolo, não é do evangelista, não é do profeta, não é do papa. A igreja é de Jesus Cristo, e contra a igreja de Jesus Cristo, as portas do inferno, do Hades, os poderes do inferno não prevalecerão. Mas não prevalecerão por quê? Porque Jesus ressuscitou e tem a chave da morte e do inferno, é o que está escrito aqui em Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Vamos conferir, nós estamos falando aqui de Jesus Cristo e a respeito da sua palavra. Versículo 18 do Apocalipse capítulo 1. E aquele que vive esteve morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus tem as chaves da morte e do inferno. Por isso que a igreja dele é vitoriosa de forma permanente. É uma igreja que é mais do que vencedora, conforme está escrito, já citei aqui em Romanos 8, 37. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A igreja é mais do que vencedora, porque Jesus venceu em favor da igreja. Jesus não venceu apenas em favor de si próprio. Ele venceu em favor da sua igreja. Vamos então ao último... o subtop 2, tem só mais 2 tópicos para encerrar. Segurança e vitória para os que temem ao Senhor. Hoje, em nossa vida cristã, podemos esperar segurança e vitória de Deus. Por isso, devemos orar ao Senhor buscando proteção antes de sair de casa para realizar nossas tarefas antes de resolver algum negócio, antes de realizar alguma viagem. Salmo 2, 18, versículo 2. Naturalmente devemos fazer a nossa parte, sendo prudente em tudo, tomando cuidado com nossa segurança, porém compreendendo que se o Senhor não guardar a cidade, vão vigiar a sentinela. O Senhor, nosso Deus, cuida do seu povo. Nós temos que nos render a Ele em oração e vigilância permanente, sempre colocando a nossa vida diante dEle, de Deus, orando, como diria Paulo, incessantemente, e sobretudo, esperando que a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita, Romanos 12, 2, sobreponha a nossa própria vontade. Que prevaleça a vontade do Senhor, diria Jesus ali no Getsemane, dizia, orando ao Pai: Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não faça a minha vontade e sim a tua. Na oração do Pai Nosso, ele também nos ensinou, dizendo: orem assim, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. 3, o subtópico 3, para encerrar e conclusão. A abrangência da proteção de Deus. Deus é onipotente, tem todo o poder em suas mãos. Deus é onipresente, não está preso ao tempo nem ao espaço. Nesse sentido, à luz dos textos que estudamos nesta lição, Efésios 6 e Salmo 91, Deus é apresentado como aquele que protege o seu povo. Em muitas outras passagens bíblicas, ele é apresentado como aquele que domina sobre tudo e sobre todos. Salmo 33, versículos 6 e 9. Por isso, a promessa da proteção divina abrange nossa vida e toda nossa família. Onde estivermos, a bênção protetora de Deus se fará presente.
Ele é poderoso para fazer cessar as guerras e desfazer as contendas e trazer calmaria na nossa vida. Conclusão: em Deus podemos desfrutar da proteção e segurança. Sabemos que a nossa vida cristã não é livre de ataques do maligno. Contudo, temos um Deus que é nosso protetor e podemos experimentar o seu refúgio e fortaleza. O seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nos esconde em sua presença e nos protege de todo mal. Assim, na força do Espírito Santo, vestido com a armadura espiritual, podemos resistir às investidas ciladas do maligno. O Deus de Jacó é o nosso escudo e refúgio, nele estamos seguros e protegidos. Gostaria de ler apenas mais uma referência para encerrar aqui. Toda glória seja a Jesus. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Nós pretendemos continuar gravando esse tipo de conteúdo. Creio que é muito edificante, com base nessas revistas que são muito didáticas e muito instrutivas. Gostaria de ler o versículo último para encerrarmos aqui. 1 de João 5, versículo 18, fala o seguinte: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecados, antes aquele, com A maiúsculo, é uma referência a Jesus. Aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Nós pecamos acidentalmente. Regra geral, ou via de regra, não pecamos de forma dolosa, arbitrária. Pecamos acidentalmente e automaticamente somos perdoados. Jesus já nos perdoou no passado, presente e futuro. Agora, aquele que nasceu de Deus, que é uma referência a Jesus, nos guarda, e o maligno não pode nos tocar. Jesus é aquele que no ventre de Maria, no ventre da Virgem, foi concebido pelo Espírito Santo, daí a expressão unigênito, o único de uma espécie ou o único de um gênero. Jesus foi gerado por Deus e Ele é quem nos guarda. É o guarda de Israel que não dorme e nem cochila, e Ele declarou: estou convosco todos os dias até a consumação do século. Valério Pontes.